Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista. Pessoal, o que eu aprendi com a minha própria insônia? Hoje eu quero abrir o jogo com vocês sobre um assunto que mexe não só com o meu trabalho, mas com a minha vida pessoal também. Muita gente me vê aqui falando de saúde e acha que eu sou perfeito, que eu não tenho deslizes. Mas a verdade é que eu já senti na pele o que o celular faz com a gente. Sabe aqueles dias em que você está cansado, deita na cama, mas resolve dar aquela olhadinha rápida ali no celular? Pois é. Eu de vez em quando faço isso e o resultado para mim é sempre o mesmo. Eu tenho uma insônia terrível. Minha mente começa a acelerar, eu perco o sono e acabo demorando horas para conseguir ali desligar de verdade. Por conta disso, em casa eu parei de levar o celular pro quarto ali na hora de dormir. Eu também não tenho televisão no quarto. Eu não fiz isso só porque eu queria dormir melhor. Eu fiz isso porque como cardiologista eu sei o que a falta de um sono profundo ele faz, principalmente com as suas artérias e com a tua pressão. Hoje, as maiores diretrizes do mundo, como a americana, a europeia e até a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, dizem que o sono é um dos pilares da saúde do coração. Então, se você não dorme bem, você está agredindo o teu coração tanto quanto ali de uma pessoa ali que fuma ou que tem o colesterol alto. E o celular, infelizmente, é o maior ladrão desse descanso. Deixa eu te explicar uma coisa que a gente estuda muito na cardiologia e que pouca gente conhece: o descenso noturno. O nosso corpo não é uma máquina que funciona ali no mesmo ritmo todas as horas do dia. Teu coração, ele precisa de uma trégua. Então, quando eu peço aquele exame chamado MAPA para um paciente, que é aquele aparelhinho que fica medindo a pressão o dia todo, a primeira coisa que eu vou olhar no resultado é o que aconteceu com a pressão dele enquanto ele dormiu. Normal, o que a gente quer ver é que a tua pressão caia entre 10 a 20% durante o sono. Se sua pressão de dia é 12/8, à noite tem que estar, então, uns 10/7 ali, mais ou menos. E sabe por que isso é importante? Porque é o momento em que suas artérias, elas relaxam. É a hora em que o teu coração bate mais devagar e com menos força para poder se recuperar do estresse do dia anterior. E aí, quando você leva o celular ali para a cama, com aquela luz no rosto, o teu cérebro entende, então, que ainda é de dia. E ele não deixa a pressão cair. Na medicina, a gente chama isso de paciente non-dipper. E esse paciente tem um risco muito maior de ter um infarto ou um AVC, e principalmente de manhã cedo, porque o coração dele não teve esse descanso, principalmente da pressão durante a noite. Então o celular, literalmente, mantém a tua pressão arterial ligada no 220 a noite inteira. Agora vamos falar de uma substância que o teu corpo produz, mas o celular sequestra. Ele sequestra ali de você, que é a melatonina. Muita gente acha que a melatonina serve só para dar sono, mas a gente que é cardiologista sabe que ele é um santo remédio para as artérias. A melatonina é um dos antioxidantes mais poderosos que existem. Ele limpa as impurezas dos seus vasos sanguíneos, principalmente enquanto você dorme. Mas tem um problema. A glândula que produz a melatonina só começa a trabalhar quando você está ali no escuro. A luz azul, então, que sai da tela do seu celular é um veneno para essa glândula. Quando você olha para o celular lá às 11 horas da noite, o teu nervo óptico avisa o seu cérebro: para tudo, o sol ainda está brilhando. Aí a produção de melatonina cai e sem melatonina o seu endotélio, que é a camada que reveste as suas artérias por dentro, ela fica inflamada. É como se as artérias perdessem a proteção e ficassem ali mais pegajosas, facilitando que a gordura e o cálcio grudem e formem aquelas placas ali que causam entupimento. Então, quando eu digo para você tirar o celular da cama, eu estou pedindo para você deixar o teu corpo produzir o teu próprio remédio natural ali contra o infarto. Outra coisa que eu percebo muito no consultório: pacientes que reclamam de batedeira ali no coração durante a noite, principalmente na hora de deitar. Eles dizem: doutor Iano, eu deito e sinto o coração ali tropeçando, parece que ele dá uns pulos, e aí ele acelera do nada. Aí eu pergunto: o que você estava fazendo ali antes de deitar? E quase sempre a resposta é: estava vendo notícias no celular, ou estava vendo vídeos ali no Instagram. Olha só o que acontece: conteúdo que você vê no celular libera dopamina e cortisol. Aí o teu cérebro fica em estado de alerta. O seu coração, ele não sabe que você só está vendo um vídeo. Ele acha que você está em perigo ou precisa estar pronto ali para uma ação. Então isso ativa o que a gente chama de sistema nervoso simpático. Isso faz com que a tua frequência cardíaca suba justamente no momento em que ela deveria estar ali no mínimo possível. Esse excesso, então, de estímulo digital pode causar as famosas extrasístoles, que são aquelas batidas ali fora do ritmo. E para quem já tem uma predisposição, isso pode ser até um gatilho para uma arritmia mais séria, como uma fibrilação atrial, por exemplo. Então, o seu quarto tem que ser um lugar de paz, não uma fonte de estresse e de adrenalina. Muita gente se assusta quando eu digo que eu não tenho TV no meu quarto. Que é um hotel, viu, pessoal? Não sei se dá para ver TV aqui, mas aqui é um hotel. Meu quarto lá em casa eu não tenho, não. Mas, doutor, nem sempre um filminho ali para relaxar? Pessoal,
Nosso cérebro funciona por associação. Se você usa o quarto para ver TV, para trabalhar, para mexer no celular, seu cérebro entende que aquele é um lugar de atividade e não de descanso. A televisão, além da luz azul, que atrapalha a melatonina, também traz conteúdos que muitas vezes deixam a gente ali mais ansiosa. Você sabe disso. Um jornal com notícias pesadas, um filme de ação, tudo isso acorda o teu sistema cardiovascular. Quando eu entro no meu quarto, o meu cérebro já sabe. Aqui é o lugar de desligar. A ciência mostra que quem assiste TV no quarto ou fica no celular até tarde da noite tem um sono muito mais superficial. Você pode até dormir lá às 8 horas, mas você acorda cansado. Sabe por quê? Porque você não atingiu as fases mais profundas do sono, que é quando o coração realmente ele se cura. Já o sono superficial aumenta a resistência à insulina, aumenta o risco de diabetes e, consequentemente, destrói a saúde do teu coração a longo prazo. Isso aqui pouca gente associa, mas como cardiologista eu tenho que te alertar. O celular na cama engorda. Como assim, doutor? É simples. Quando você dorme mal, por conta do estímulo das telas, teu corpo bagunça dois hormônios fundamentais, a grelina e a leptina. A grelina é o hormônio que te dá fome. A leptina é o que te dá saciedade. E aí, quando você não dorme direito, a tua grelina sobe e a tua leptina cai. No dia seguinte, você acorda com uma vontade louca de comer doce e carboidrato. Seu corpo está tentando compensar a falta de energia do sono com comida. Eu canso de ver pacientes que fazem dieta, faz exercício, mas não conseguem emagrecer, porque a noite de sono é um desastre ali por conta do celular. E a obesidade, como vocês sabem, é o caminho mais curto para a hipertensão e para o entupimento das artérias. Seu descanso é parte fundamental do seu tratamento para emagrecer. Além disso, lógico, protege o teu coração. Tem um hábito que é quase um veneno, usar o celular como despertador. E assim que você abre o olho, já começa a ler mensagens ali, já começa a ler notícias. Na cardiologia, a gente sabe que as primeiras horas da manhã são as mais perigosas. É o horário em que o corpo tem um pico natural de cortisol e de adrenalina, pra gente acordar. Se você acorda então e já leva um susto com um e-mail ali do trabalho, ou tem uma notícia ruim, você joga esse cortisol ali nas alturas. Isso causa uma vasoconstricção. As suas artérias se apertam e a tua pressão dá um salto. É por isso que muitos infartos acontecem logo cedo. Teu coração ele já está sob estresse de acordar e você adiciona o estresse digital em cima dele, olha o perigo. Então dê ao coração pelo menos 30 minutos de paz depois que você acordar. Levanta, toma um café, olha pela janela, deixa o celular ali de lado. Para a gente encerrar, eu quero te propor então um plano prático. Vamos ao que funciona. Não adianta só falar dos perigos e não te dar solução. Vamos fazer o que eu chamo de higiene cardiovascular do sono. O que nós vamos fazer então? Primeiro, o celular tem que morar fora do quarto, ou no mínimo ali 3 metros ali da sua cama. Se ele tiver ao teu alcance, você vai acabar pegando. Isso é um vício. É um vício? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se a primeira coisa que você faz na hora que você acorda é pegar o celular. Escreve aqui pra mim. E faz o seguinte, compra um despertador, daquele de pilha, baratinho. Tira essa desculpa de usar o celular para acordar. Vamos fazer isso? Segundo, faça o pôr do sol digital. Pelo menos 1 hora antes de dormir, desligue as telas. Vai ler um livro ali de papel, porque o livro não tem luz própria. Ele não agride os seus olhos nem o teu cérebro. Eu, por exemplo, leio todos os dias à noite. Inclusive, me ajuda muito ali. Me ajuda demais a pegar no sono. Se você gosta de uma música, coloca uma música calma. Tome um banho morno. Tudo isso vai avisar o teu nervo vago. É como se fosse o teu freio ali do corpo, que é a hora de acalmar os batimentos e abaixar a pressão. Pessoal, eu sei que o celular é importante e que a gente quer estar conectado, mas nada, absolutamente nada que está aí na sua tela é mais importante do que a tua vida e a saúde do teu coração. Eu mesmo, pessoal, eu aprendi a duras penas com a minha própria insônia, mas aprendi que o silêncio e o escuro são os melhores amigos de um coração saudável. Eu te convido a fazer esse teste por 1 semana. Tira o celular do quarto, tira a TV do quarto e observa como você vai acordar ali mais leve e com a pressão muito mais controlada. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, compartilha aí com aquela pessoa da família que não larga o celular nem na hora de dormir. Vamos salvar o coração dessas pessoas através de informação. Escreve aqui nos comentários. Vou testar para eu saber que você está comigo até o final. Um grande abraço para você, durma bem, cuide do seu descanso e a gente se vê no próximo vídeo.